Estamos vivendo em um tempo onde parece que nunca temos tempo para fazer tudo o que precisamos fazer. E quando temos algum tempo de sobra, não sabemos o que fazer com esse tempo, o que priorizar. Muitas vezes parece que o tempo escorre através das nossas mãos, como um quadro de Salvador Dalí. Nesse vídeo eu vou continuar trazendo reflexões sobre a transição planetária, só que sobre o enfoque do tempo. Como lidar com o tempo nessa grande mudança que estamos vivendo? E para que você entenda esse vídeo, você precisa abrir a sua mente, sair dos julgamentos, se libertar de todo e qualquer padrão de crença limitante, porque essa questão do tempo e da transição planetária é uma condição muito mais ampla, onde a gente vai entender não só com a mente, mas com o sentir e com as intuições. É lógico que eu vou trazer algumas reflexões científicas aqui, à luz da ciência moderna, para que a gente possa lidar melhor com essa transição planetária, porque é a ideia desses vídeos, desde os outros que eu já deixei gravado aqui no YouTube. E se você curtir esse vídeo, eu peço que você continue compartilhando, deixando as suas impressões aqui, porque isso ajuda muito. Tem gente ainda deixando no particular, eu agradeço, mas se você puder colocar aqui, isso vai ajudar a divulgar essa mensagem para mais pessoas, deixando o seu joinha, isso ajuda muito o canal. Então vamos lá, eu vou novamente compartilhar a tela, como eu fiz no último vídeo, porque eu até demorei um pouco para fazer do último vídeo para cá, devido à profundidade desse tema, que é um tema muito amplo, que realmente impacta no nosso dia a dia, porque o tempo todo a gente está lidando com o tempo, ou pelo menos tentando lidar com ele. Então eu vou estar compartilhando as reflexões para que vocês também possam acompanhar em alguns momentos as coisas que eu coloquei escritas, as imagens, que isso vai ajudar a gente a refletir. E aí, no fim do vídeo, eu vou trazer também todo esse link com a mitologia, com os arquétipos na história da Odisseia de Ulisses. Então, me acompanhe que é um assunto realmente bem interessante. Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, parece que o tempo está escorrendo através das nossas mãos e aí a gente precisa ter uma perspectiva mais ampla, mais abrangente de como lidar com isso no nosso dia a dia, para além dos sentidos imediatos. E aqui eu trouxe um pouquinho a imagem do Einstein com a teoria da relatividade e foi se descobrindo ao longo dos estudos científicos a dificuldade de compreender essa questão do tempo no sentido micro e macro, como lidar com as diferentes possibilidades. E o que se observou é que a velocidade da luz é independente do observador e da fonte. Então, por exemplo, se você vai na velocidade da luz, a própria luz ultrapassa você. Ué, como que isso se dá? Então, isso se chamou do paradoxo de Einstein. Então, existem coisas que a nossa percepção imediata ainda não consegue compreender totalmente. E esse é o caso também dos irmãos gêmeos, onde um dos irmãos foi deixado aqui no planeta e o outro devia decolar com um foguete. E o que se percebeu é que a pessoa que ficou aqui envelheceu muito mais do que a pessoa que se movimentou numa velocidade acelerada. Então, olha isso, uma partícula que desaparece em um tempo quase zero se beneficia de energia quase infinita, ou seja, numa velocidade mais elevada, a gente tem uma passagem do tempo muito menor. Então, aqui, como eu disse, a gente precisa ir além dos nossos 5 sentidos, porque se a gente for pensar nessas velocidades mais aceleradas, que são chamadas superluminais, a gente tem uma troca instantânea de informação, ou eles chamam de emaranhamento quântico,
ou seja, a gente vai experimentando o mundo a partir de um outro lugar. Se a gente conseguir sair dessa visão quadradinha e começar a olhar a percepção muito mais ampla, a gente vai entender ao longo do vídeo que a gente pode também se conectar com as nossas realizações, com os nossos projetos, acessando essa energia superluminar, essa super velocidade que vai além da percepção imediata, para conectar com uma própria energia que é a nossa parte mais elevada, mais quântica, que daqui a pouco eu vou explicar, que é chamada também de duplo quântico, para poder acessar informações das melhores versões na nossa vida. Então, continuando. Então, se a gente for olhar através dos 5 sentidos, a gente tem essa visão que a gente está acostumado do dia a dia. Só que a nossa realidade, ela é descontínua. Existem, por exemplo, se você for ver projetores de cinemas, eles trabalham com 24 quadros, ou que eles chamam de frames por segundo, e que vai criando uma ilusão de movimento. E assim acontece também com o nosso cérebro. A gente acha que as coisas estão se movimentando, só que na verdade elas estão num contínuo de manifestação. Existe uma continuidade de cenas que o nosso cérebro vai captando e nem todas a gente percebe, na verdade a gente percebe muito pouco. E entre essas imagens existe um lugar que a gente não percebe, que está recebendo, que está trazendo informações para o nosso sistema. No cinema e na televisão se sabia que existia aquele frame, aquela imagem que passava muito mais rapidamente, que a gente não percebia conscientemente, mas que o nosso inconsciente percebia e que trazia informações, às vezes de propagandas, coisas que se queria passar, que se chamava de mensagem subliminar. Então, na verdade, o que foi se percebendo que a nossa consciência aqui, que é uma consciência linear, ela percebe só uma parte do que está acontecendo. E a gente vai trazer uma reflexão de como a gente pode desenvolver essa percepção que está num outro lugar de velocidade, de informação, que pode nos trazer coisas que a gente precisa e que a gente nem está percebendo, ou seja, novos caminhos, novas possibilidades. E aí eu vou apresentar agora para vocês um teórico que é um físico francês, Jean-Pierre Garnier-Mallet, aqui é a esposa dele, e esse físico ele conseguiu desenvolver e provar uma teoria do desdobramento do tempo e que foi consideravelmente trazendo novas informações a partir dessa reflexão. Na verdade, ele passou durante 10 anos, 18 horas por dia aproximadamente, investigando até ele conseguir em 2006 chegar nessa comprovação dessa teoria das aberturas temporais. Aqui eu coloquei um pouco a imagem para vocês conhecerem. E essa teoria ela fala sobre o duplo. O que é o duplo quântico? O que ele diz é que a gente tem esse tempo que parece contínuo, mas que existem instantes imperceptíveis nesses tempos perceptíveis. E por que isso é tão importante de ser trazido nesse momento? Segundo também o próprio estudo dele, a gente pode olhar a grande mudança que está acontecendo planetária e na nossa galáxia, que a gente já se referiu nos outros vídeos, que tem a ver com a precessão dos equinócios de 25.920 anos. Esses cálculos eles têm a ver com a rotação do planeta Plutão ao redor do Sol e a sua transição,
que na soma vai dar esse período. Ou seja, a gente tem de tempos em tempos, e é um tempo muito grande, é uma era, né, que é a tal da nova era, uma abertura temporal, um momento onde as coisas se alinham, o passado, o presente, o futuro. Inclusive, a gente está vivendo na Terra toda uma mudança, diminuição do campo eletromagnético, o máximo solar acontecendo agora. E isso tudo está dando uma oportunidade, inclusive, de a gente poder acessar essa percepção dessa informação que a gente não estava percebendo, porque ela estava entre os espaços perceptíveis, e a gente poder usufruir muito mais ainda da nossa intuição, do nosso instinto. E é por isso que eu estou trazendo essa teoria para vocês conhecerem. Na verdade, eu tinha lido sobre isso há uns anos atrás, só que eu comecei a praticar. A pessoa que eu acessei o vídeo, ela não colocou com tanta clareza, e eu não tinha percebido a importância e não tinha experimentado como isso funciona, que eu vou contar daqui a pouco a sincronicidade que já começou a acontecer. Então, continuando aqui. Então, aqui, o que representa esse desdobramento do tempo? Antigamente, achava-se que existiam apenas 10% de estrelas duplas. O que são as estrelas duplas? São estrelas que orbitam no mesmo centro. Só que agora se sabe que existem 90% de estrelas duplas já contabilizadas. Ou seja, esse estudo que o Jean-Pierre fez foi sendo trazido na percepção de toda essa investigação, onde se percebeu que tudo tem um duplo correspondente, tudo tem algo que está ao mesmo tempo conectado com um único centro. E assim a gente vai ver, isso acontece também com a nossa energia, com a nossa percepção. Então aqui a gente está falando de emaranhamento de informações, ou seja, uma partícula, ela troca com uma partícula que está numa velocidade diferente, e existe uma troca de informações. E é isso que agora a gente vai aprofundar. Principalmente em relação a essa troca de informações, porque a gente está no momento adentrando a era de Aquário, e a era de Aquário, ela fala sobre essa mente coletiva, ela fala sobre essa capacidade de a gente acessar uma informação mais elevada. Inclusive, arquetipicamente é o aguadeiro, aquele que faz jorrar esse manancial de uma percepção maior. Inclusive, Aquário, ele representa essa condição coletiva, social, e essa mente que vibra numa informação mais acelerada, tanto que a gente está vivendo a era da internet, da aceleração, e como a gente pode usufruir desse acesso a essa velocidade mais elevada em nosso benefício. Vamos lá. Então, a gente tem aqui as possibilidades futuras que podem ser antecipadas. Nessa teoria do Jean-Pierre, o que ele percebeu? Que nós podemos acessar o nosso duplo. O que seria o nosso duplo? Seria nós mesmos numa vibração mais elevada. Ou seja, existe uma parte nossa que vibra numa condição linear, que percebe as coisas de uma forma linear. Se a gente for perceber que no estudo da física a gente tem uma partícula que ora, um elétron que ora ele vai se apresentar como partícula, como uma energia corpuscular, como um corpo materializado e manifestado como matéria, e horas ao mesmo tempo, né? Depende de como ele vai se expressar, ele está vibrando como onda, então uma energia ondulatória. E assim também somos nós
nós temos uma parte que está se apresentando como matéria, essa percepção linear, e uma parte que está vibrando ao mesmo tempo numa energia ondulatória. E essa energia ondulatória que corresponde ao nosso duplo. E até o próprio Jean-Pierre disse que o duplo, a própria palavra depois já não era mais adequada, mas ela é amplamente usada, porque não é uma coisa separada, é uma coisa que está coexistindo, só que ainda não temos a percepção e não aprendemos como acessar essa velocidade mais elevada. E eu me lembrei, quando eu estava preparando o vídeo, que quando eu dava aula do método Melquisedeque, a gente falava acelerar na velocidade superluminar. E na verdade eu estava chamando essa informação do duplo e das energias sincrônicas daquilo que eu precisava receber. Então, aos pouquinhos a gente vai entendendo a informação. E aqui, então, a partir dessa experiência, a gente pode acessar esse desenrolar do tempo que nos permite criar novas possibilidades futuras para antecipar nosso futuro antes de vivermos. O que significa isso? O que significa acessar, nesse final de ciclo que a gente está passando, novas informações através do duplo? Então, eu vou explicar um pouquinho. Então, o que o Jean-Pierre mostrou? Que se a gente consegue, num estado diferenciado de consciência, acessar essa informação do duplo, o duplo, ele por ter essa velocidade mais acelerada, ele tem ao mesmo tempo a percepção de todos os cenários possíveis de serem vivenciados. Então, existe uma infinidade de possibilidades, mas qual é a probabilidade dessa energia se manifestar na nossa vida? E aí, daqui a pouco, ele ensina como você pode acessar com mais facilidade essas informações que o duplo traz, onde, por exemplo, você tem uma questão que você quer resolver e o duplo, essa sua parte que acessa esse nível mais elevado, te traz o melhor potencial, a melhor maneira de você resolver aquilo em harmonia e equilíbrio na sua vida e também naquele ambiente que você está vivendo. Eu sempre comento nos cursos, em alguns vídeos, que eu tive uma experiência nesse sentido com essa casa. Quando eu fui comprar, minha visão linear achava que eu tinha que comprar em Casquetê, que eu tinha que comprar uma casa na Turiaçu. Nossa, que maravilha, que grande, só que ela estava enrolada com processos ainda de família e tudo mais. E aí, quando eu fui meditar e fui pedir uma orientação, que eu nem sabia que eu estava acessando, inclusive, essa frequência do duplo, a informação, né, esse acesso dessa sabedoria, eu ouvi algo me dizendo, mas será que essa é a melhor casa? E aí foi quando eu achei essa nova casa que eu estou morando hoje e que essa realmente era a melhor possibilidade dentro de várias coisas que eu fui percebendo depois, porque se eu tivesse comprado aquela casa não estaria numa localização tão tranquila, a qualidade da casa, entre outras coisas. Então essa ideia de acessar esse duplo que eu vou continuar explicando, ou seja, essa parte nossa que consegue reconhecer diante de todas as possibilidades a melhor a ser atualizada, isso é uma coisa que pode nos ajudar a gente sair da ansiedade, sair do medo, porque quando a gente fica nessa energia de ansiedade e medo, a gente fica com essa visão muito limitada e a gente tende a colapsar, a gente tende a acessar probabilisticamente uma versão não tão boa que está vibrando nessa sintonia da ansiedade e do medo. Então, vamos buscar uma nova possibilidade. Então, aqui eu também falei do DNA, porque existe também esse estudo que foi feito no DNA, deixa eu passar um pouquinho aqui, né? Onde
eu vou contar um pouquinho sobre o DNA e eu volto para cá. É muita informação. Onde se estudou um DNA e o que se observou? Se pegou um pedacinho do DNA e levou esse DNA numa condição preservada para muito longe, lá para o Japão, e a pessoa que era o portador daquele DNA foi colocada na frente de uma tela onde se colocava cenas de tensão, onde ela gerava ansiedade, medo, e aquele DNA ele foi se recolhendo, ficando todo encolhidinho, se protegendo, não podendo manifestar todo o seu potencial. E quando se fez o contrário, se colocou essa pessoa diante de uma tela, de uma imagem agradável, onde ela se sentia bem, aquele DNA ele imediatamente se alongou. Isso se deu imediatamente. Então, é uma informação que eles chamam não local, que é exatamente essa outra forma do tempo se apresentar. Não tem um delay, é ao mesmo tempo. Tanto que eles experimentaram isso com o spin do elétron, girando dois elétrons que estavam se comunicando e criou emaranhamento. Eles criaram uma comunicação que permaneceu quando eles se separaram. E aí, quando giraram o spin, que é a rotação do elétron, para o lado direito, para o lado horário, aquele elétron que estava à distância girou imediatamente ao mesmo tempo, da mesma forma. Então, tanto a nossa mente como a própria matéria, então, ou seja, se você consegue atuar através da emoção num DNA, imagine quando a gente pode acessar essa compreensão de como mandar as informações adequadas para o nosso DNA, para o nosso corpo, para a nossa experiência concreta. Então, essa ideia que a gente está refletindo aqui. Então, aqui nessa energia do hipertempo, que é a energia do duplo, existem várias possibilidades e que podem se manifestar de uma maneira melhor quando você trabalha a favor dessa informação do melhor. Então, o duplo é esse outro aspecto de nós que ainda não conhecemos, que às vezes acessamos através da intuição, e que através desse vídeo eu estou trazendo um pouco dessa reflexão para vocês começarem a prestar atenção nisso. E aí, num dos vídeos que eu acessei, que depois eu vou colocar as informações abaixo, eu vi tanto o vídeo do Greg Braden, como o vídeo do professor Horácio Frazão falando sobre o duplo, muito bom, uma sequência de 5 vídeos, e também de uma pessoa que falou sobre a parte arquetípica, agora me fugiu lá o canal dela, daqui a pouco vou falar. Então, uma série de informações que foram sendo reforçadas para pensar sobre o duplo. E aí, no momento que o Horácio Frazão estava falando sobre o filme Interestelar, não sei se todos vocês viram, né? Deixa eu voltar lá para... No momento onde ele estava falando sobre o filme Interestelar, porque para quem assistiu o filme lembra de que existia, né, aquela biblioteca e que a pessoa recebeu uma informação através dessa biblioteca, né? Porque naquele planeta que eles estavam originalmente, em relação ao outro planeta que eles estavam num outro tempo, na verdade. Então, a cada 1 hora que se passava naquele planeta, naquele lugar, naquele tempo novo, passava-se 14 anos aqui na Terra. Então, essa diferença de vibração. Então, no filme existe essa biblioteca que eu mostrei agora há pouco, que seria uma interconexão entre esses tempos diferentes. E aí, na hora que eu estava ouvindo sobre esse tempo superluminar, falando sobre esse filme, né, Interestelar, no que eu estava
ouvindo isso lá na cozinha, aí eu vim aqui para minha sala e de repente na maca tinha uma estrela dourada grudada na minha maca, um adesivo de estrela dourada. Olha isso, né? No momento que eu ouvi, que eu vim aqui para a sala, falei, nossa, né? Eu já tinha vindo na sala de manhã e não tinha nada naquele lugar. Então foi uma comunicação que eu senti com o meu próprio duplo muito interessante. Naquela semana também tinha acontecido, eu fui tirar fotos para uma cliente sobre os cristais lá do Astrolábio, porque ela estava fazendo algumas compras, ela não mora aqui, né, mora no Rio. E no que eu fui tirar de uma prateleira, ela falou, eu quero esse cristal, né, que parecia uma pirâmide. E aí quando eu fui ver, não tinha cristal nenhum lá. E a gente ainda ficou olhando, meu marido, para ver se tinha algum reflexo. Não, tinha formado uma pirâmide de cristal e nada era à toa. No lugar que tem vários cristais mestres, que é um cristal que se chama manifestação. Então, naquela etiqueta, acima daquela etiqueta onde existia o nome manifestação, se manifestou um cristal e em seguida essa estrela apareceu quando foi se falar sobre o filme Interestelar. E quando eu assisti esse filme, por sinal, eu me lembrei, eu percebi que isso que estava acontecendo no filme também já acontecia comigo. Eu não vou dar todos os detalhes para quem não assistiu, vá assistir, que é maravilhoso. O que acontece? Eu recebo muitas informações através de páginas de livros. Então, vem o número da página e aí vem a imagem do livro que eu tenho que pegar e aquela página fala exatamente sobre a informação daquilo que eu estou refletindo, daquilo que eu vou compartilhar no curso. E é muito interessante. Então, na verdade, já estava acessando essa informação e agora eu vou estar, vamos dizer assim, lapidando esse diamante aí dessas possibilidades. Continuando aqui a reflexão. Então, aqui a gente falou sobre a questão da dualidade da matéria, ou seja, uma partícula que tem um aspecto corpuscular que se apresenta como matéria visível e a outra que se comporta como onda. E da mesma forma, o nosso duplo também tem essa parte ondulatória da nossa consciência. A consciência que a gente está acostumado é uma consciência linear, que seria o aspecto corpuscular da nossa consciência no nosso dia a dia, só que a gente tem uma parte nossa que é esse aspecto ondulatório, que viaja num tempo acelerado e consegue fazer essa percepção desses múltiplos tempos possíveis. Então começa a acessar melhor informação, assim como eu acessei em relação à compra da casa. E aqui eu falei do filme Interestelar e qual é o momento que a gente pode acessar mais facilmente esse duplo? E aí eu vou trazer agora informação sobre o sono. Então, Jean-Pierre, nos estudos dele, ele percebeu que existe um momento que facilita essa conexão com o duplo, que é o momento do sono. Só que para a gente poder acessar essa informação nesse nível das melhores possibilidades para se manifestarem como potencial aqui daquilo que você precisa resolver, entender melhor, uma dica que você quer para escolher aquela alternativa, você tem que estar num estado de consciência de equilíbrio, ou seja, antes de dormir, o que ele diz? Procura relaxar, procura parar de ficar se preocupando com o que vai acontecer no outro dia, sair daquele estado de ansiedade, ou seja, faz uma meditação, escuta uma música relaxante, lê um bom livro, porque você vai levar aquela frequência para o seu sono. E se você leva essa frequência agitada, com medo, ansiosa, você não dá essa possibilidade para o seu duplo trazer a informação harmônica que você precisa. Então você continua acessando uma informação compatível com aquela atenção e você continua manifestando na matéria, no dia a dia,
coisas que estão relacionadas no tempo e no espaço com aquela informação tensa. Então, uma das coisas que é falada, a gente precisa, não só na hora que vai dormir, com certeza, no dia a dia, prestar atenção que tipo de pensamentos, que tipo de sentimentos a gente sustenta no nosso dia a dia. Porque o que ele vai dizendo é que a gente tem tantos pensamentos, mas na medida que a gente vai sustentando mais pensamentos, mais sentimentos de alegria, de gratidão, de compaixão, a gente tem uma probabilidade muito maior de acessar essas melhores informações que o duplo consegue visualizar e trazer isso para o nosso dia a dia, porque realmente todo mundo quer trazer esse melhor potencial, só que a gente tem que mudar essa vibração, ser coerente com isso. E principalmente antes de dormir, a gente entrar num estado de mais tranquilidade, aí a gente pode reivindicar para essa nossa parte, né, que é chamada de duplo, para essa nossa parte inteligente, que nos traga essa melhor informação, esse melhor potencial. O que ele explica é que como o duplo, essa parte nossa está numa outra velocidade e ele tem que verificar todas essas informações e trazendo e vendo, ele, às vezes existe uma janela de aproximadamente 40 dias, que inclusive no livro dele de desdobramento do tempo, ele explica teoricamente, mas então tem uma janela de até 40 dias normalmente para às vezes você receber aquela informação, receber aquela dica, e às vezes não necessariamente. Vocês viram o que aconteceu com a estrelinha dourada que apareceu, meio que o duplo dizendo, opa, estou aqui trazendo essa informação. O próprio professor Horácio Frazão disse, na medida que você vai se abrindo para essa possibilidade, você vai conseguindo acessar mais facilmente o seu duplo, você vai ficando mais esperto, inclusive, para que tipo de vibração você vai sustentando, você vai mantendo, e aí podendo criar os futuros, na verdade, acessar, porque eles já existem potencialmente, né? Acessar o melhor futuro que você quer manifestar na sua vida. Então, aqui eu vou ler uns trechinhos para vocês entenderem. Ó. Nosso duplo aguarda ansiosamente o nosso convite, nossa atitude adequada, que lhe permite acessar nosso corpo e, a partir daí, dar um salto para o futuro. Seu objetivo final é responder às perguntas do Criador, mas não pode ignorar nossas preocupações. Como parte de nós mesmos, nosso duplo precisa que estejamos em forma. Portanto, a busca pelo duplo inclui nossa cura e nosso bem-estar, desde que essa seja a nossa vontade e temos pedido isso. Então, ele é o guardião dessa memória do futuro, ele nos traz esse lugar de melhor potencial, e até eles chamam que o duplo acessa essa informação no sono REM, no sono paradoxal, ou seja, o nosso corpo está lá quietinho, só que existe toda uma informação acontecendo dentro da gente, e esse duplo sai para buscar essa melhor possibilidade. E aí ele diz, o próprio Jean-Pierre diz, acessar à noite os conselhos, né? Consultar o nosso travesseiro para buscar esse melhor potencial. E aqui, né, como eu falei, ele disse que a própria palavra duplo se tornou imperfeita, porque nós temos a noção de dissociação e, na verdade, é uma parte que está atuando ao mesmo tempo. E a importância da água para hidratar o nosso corpo, porque essas informações elas ficam armazenadas na nossa água, que retém essas informações. Então, aqui agora eu vou desenvolver uma série de qualidades que a gente precisa para acessar esse duplo, como eu estava falando agora um pouco sobre o equilíbrio, sobre a harmonia. E uma palavra que é falada pelo próprio Jean-Pierre é: vamos, no nosso dia a dia, querer o melhor para as pessoas, aquilo que a gente gostaria que as pessoas também quisessem de nós, pensar
sobre as pessoas aquilo que a gente quisesse que as pessoas pensassem sobre nós. Ao invés de falar, não vamos desejar aquilo que não queremos desejar que o outro nos deseje, nós vamos inverter, nós vamos falar, vamos desejar aquilo que o outro que a gente gostaria que o outro desejasse para a gente. Então essa parte é muito importante, a gente trabalhar nessa energia da compaixão, porque às vezes a gente acha que a melhor possibilidade ela está só referenciada no nosso umbigo e existe toda uma inteligência para que a melhor possibilidade aconteça em benefício de tudo que está engendrado com aquilo. Por exemplo, você vai vender uma casa, aquele melhor potencial também daquela pessoa que vai comprar a casa também se beneficiar da compra da casa e tudo acontecer numa ordem maior. E aí se diz, seja feita a sua vontade, a vontade dessa inteligência maior que vai buscar esse lugar onde existe esse equilíbrio do todo. Então imagina a gente levando essa reflexão para a mudança planetária, para a transição planetária. O próprio Jean-Pierre ele diz, a gente está nesse momento de precessão dos equinócios, de fechamento de ciclo, onde o passado, presente e futuro estão muito mais alinhados na nossa percepção, porque eles coexistem ao mesmo tempo, e a gente tem uma janela de oportunidade muito mais facilitada para tanto acessar esses potenciais para a gente, como no nível coletivo, ou seja, se a gente começa a pensar e a sentir os melhores potenciais para o nosso país, para o nosso planeta, ao invés de ficar na preocupação, acho que não tem jeito mesmo, acho que a política nunca vai mudar, acho que os governos nunca vão mudar. Quando a gente vai se mantendo aí, a gente vai fortalecendo o acesso desses potenciais, dessas possibilidades negativas para elas se manifestarem como potenciais, se reatualizarem. Na medida que a gente fala, opa, não, vi uma notícia negativa, mas eu vou sustentar o melhor potencial, vou visualizar uma imagem positiva em cima disso, vou visualizar uma energia de purificação dessas cargas negativas, vou me lembrar de uma coisa positiva que está acontecendo, já boa no planeta, na minha vida. Na medida que você vai fazendo isso, você vai auxiliando a gente poder trazer essas melhores possibilidades do planeta, dessa nova era que a gente quer tanto que aconteça, de paz, de harmonia. Então a gente tem uma responsabilidade com a gente e com o coletivo de ir criando essas novas possibilidades, acessando esses potenciais, essas possibilidades melhores e atualizando como novos potenciais aqui para a nossa Terra. E aí você vai conseguindo mudar padrões repetitivos no seu dia a dia, né? Mudando o seu envolvimento emocional, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado para não ficar ouvindo aquelas notícias, só notícias negativas, coisas que vão colocar a gente nesse lugar desarmônico. E até aqui o professor Horácio Frazão fala sobre a questão da palavra pecado, que a origem dessa palavra ela representa errar o alvo, ou seja, sair do pecado, não desse pecado que é colocado na religião, como você é pecador no sentido do julgamento, mas opa, eu estou errando o alvo, eu quero a melhor possibilidade se manifestar, então como que eu vibro nessa melhor possibilidade, como eu expresso mais gratidão, como eu me conecto com mais possibilidades que me trazem alegria, como eu me lembro de momentos que me trazem mais alegria, para que realmente a gente possa acertar esse alvo, a gente ser coerente com aquilo que a gente quer manifestar, né? Trabalhar aquela frequência laser de sustentação e de coerência para que a gente possa
se apropriar dessa inteligência do duplo quântico. E aí ele fala, né? Preciso controlar meus pensamentos. Se penso em agradar a mim mesmo, já é uma coisa boa. Mas se eu penso que tudo que eu penso pode agradar os outros, melhor ainda. Pense em fazer a alguém o que você gostaria que essa pessoa pensasse em fazer para você. Olha que jeito inteligente de se pensar. E aí, se continuarmos a criar para nós mesmos, em um nível individual e coletivo, um futuro potencial, no momento da reunificação do tempo, esse potencial será atualizado, que é essa abertura, né, agora da questão dos 25.920 anos, que foi chamada, né, no Apocalipse o final dos tempos, mas na verdade é o final de um ciclo dessa divisão, dessa ilusão que nós vivemos, né, para criar um futuro benevolente, onde mais pessoas podem também acessar essa inteligência nessa abertura temporal que estamos vivendo. Então, vamos colocar esse pensamento que queremos criar para o nosso planeta, que queremos criar para a nova era, e por isso que a meditação, a oração, né, as práticas de equilíbrio são tão importantes nesse momento. Aqui uma foto do John Wheeler. O John Wheeler, ele foi um pesquisador que ele foi além do próprio Einstein, e ele disse, vou ler o trecho aqui: tínhamos uma ideia antiga que o universo existia em algum lugar separado do homem, a quem ele chamava de observador, protegido do universo, ao qual ele chamava de um painel de vidro de 15 centímetros, que era a maneira que se via antes, né, como o universo, como se estivesse separado da gente, como se o universo estivesse lá fora. Mas ele continuou: agora, até mesmo para observarmos um elétron, precisamos quebrar esse vidro. Portanto, a velha palavra observar simplesmente tem que ser riscada dos livros. Não existe observar, e sim participante. Olha que interessante, né? Então, o ato de olhar, de você sustentar uma visão, uma percepção, uma fala, ao invés de resmungar, de você elogiar, te torna participante daquela realidade. Cada lugar do universo, cada lugar da natureza que olhamos com a expectativa de algo para ser visto, essa expectativa é o princípio que colocará algo lá para ser visto. Olha que bonito. O ato de olhar é o ato da criação que garante que sempre haverá algo ali para ser visto. Então, olha que interessante, a gente é participante o tempo todo, o mundo existe na gente, a gente existe no mundo. E se a gente coloca o nosso olhar onde a gente quer realmente manifestar, a gente vai co-criando junto com o universo, a gente vai acessando esse melhor potencial. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai criando essa nova era de bênçãos para a gente, para o coletivo. Por isso que é importante a gente compartilhando essa informação. E foi interessante que eu tirei uma carta aqui do Aura Soma, e caiu a imagem do olho, né? Que é essa visão onde a gente vai colocar o nosso olhar. E para poder finalizar o vídeo, eu vou falar um pouquinho da mitologia, que também foram vindo vídeos, né? E esse vídeo veio bem sincrônico, foi uma amiga minha que compartilhou: assiste um vídeo, lembrei de você, e falando sobre Urano e Saturno. Pra gente que é astrólogo, isso é importante. Eu já coloquei um vídeo aí falando sobre Plutão e Urano, e eu vou falar um pouquinho agora para terminar sobre a mitologia. Esse vídeo se chamou Mitologia Comentada da Culturaria da Rê, que é uma excelente comentadora e filósofa para trazer comentários sobre a mitologia. E aí ela vai falar sobre a Odisseia de Ulisses. Aqui eu trouxe a carta do tarô, que representa Ulisses, que é o rei de espadas,
que no tarô mitológico representa a mente, a habilidade de a gente ter uma mente clara, uma mente que tem astúcia para perceber, para realizar as ações necessárias. E na Odisseia de Ulisses, quando ele chega da guerra de Troia, em Ítaca, ele veio voltar para ser um rei de fato, ou seja, nessa hora ele se reflete sobre um tempo mítico, onde ele diz que o passado, o presente e o futuro são um só, porque ele se lembra que as árvores que ele plantou quando criança são testemunhas de que tudo isso é agora estão presentes, que aquela árvore lá da infância continua aqui vivendo. E a sua esposa Penélope, que o espera voltar da guerra de Troia. Então Penélope no tarô, ela representa a confiança, aquela que acredita que o marido vai voltar. Então olha que interessante, nesse mito, nessa Odisseia, Ulisses e Penélope estão juntos e eles contam as suas histórias como se eles não tivessem passado os 20 anos, como se eles estivessem na primeira noite de núpcias deles. E aí eles começam a entrar nesse tempo mítico. Inclusive ela pede para Aurora para que esse dia não amanheça tão cedo, para que eles possam adentrar nessa noite profundamente. Olha a noite de novo, né? Onde a gente pode acessar esse duplo, como se fossem os mistérios do tempo mítico, onde existe a junção de todos os tempos. Olha que bonito. Então a gente está vivendo essa oportunidade do Rei de Espadas, que é a gente colocar a nossa mente no lugar correto, né, de equilíbrio, estratégica, essa mente estratégica, e a Rainha de Paus, que é a gente delimitar o nosso território com confiança, a gente acreditar, não só acreditar, sustentar as vibrações para essa nova energia. E o tempo mítico é o tempo do deus Urano, o céu estrelado, e que a gente agora está vivendo essa energia, né, de Aquário, que é regida por Urano, regida por Saturno. Um tempo de Urano é um tempo que sempre foi e sempre será, e que não é o tempo do deus Cronos, Saturno, que é o tempo do limite. Urano é o tempo da grande síntese, o reino das infinitas possibilidades, o reino do era uma vez. Então a pergunta que eu deixo para vocês é: que futuro você quer contar para você mesmo e para a humanidade? Então fica aqui essa reflexão nesse tempo mítico que nós estamos vivendo, onde a gente percebe a coexistência de todos os tempos, onde a gente adentra a era aquariana. Agora que eu acho que eu percebi que eu não mostrei a imagem, deixa eu colocar aqui novamente, do Rei de Espadas, Ulisses, e da Rainha de Paus, Penélope. Eu me empolguei e acabei não compartilhando. Mas a pergunta que ficou é: que história vocês querem contar para vocês mesmas, para as futuras gerações? Nesse novo tempo de amor, de compaixão, de alegria, de elogios, ao invés de a gente ficar parado no julgamento, porque a energia de Saturno não é uma energia má, mas quando a gente pega muito pesado no julgamento, na cobrança, no cerceamento, nesse tempo muito cronológico demais, e a gente não se abre para essa flexibilidade de Urano, que rompe crenças limitantes, que consegue fazer a gente olhar mais amplamente, a gente fica vivendo só aquilo que a gente já está acostumado. Então o convite nesse vídeo é: vamos prestar atenção ainda mais nos nossos pensamentos e sentimentos e começar a treinar antes de dormir, se colocando num momento de mais equilíbrio, aquietando a nossa mente, conectando com essa energia de compaixão, ou seja, eu peço um acesso de uma informação, de uma resolução, e que seja para o bem de todos, e que seja feita a sua vontade, a vontade dessa sabedoria maior, para nos conduzir com mais clareza, com mais intuição, nessa nova era que estamos criando juntos. Muito bem, gente, foi um vídeo um pouco mais longo, mas com muitas reflexões, porque realmente
para a gente prestar atenção nessas sincronicidades, o que fez a gente atrair boas possibilidades, o que a gente estava sentindo quando a gente atraiu essas energias maravilhosas para a nossa vida, e também o que a gente estava atraindo pensando quando a gente atraiu uma coisa que não era muito bacana de se sentir. Então, vamos corrigindo, vamos colocando essa bússola de percepção aí no nosso dia a dia. E se você gostou do vídeo, coloque seus comentários, o que vocês fazem antes de dormir, se vocês prestam atenção no que vocês estão pensando e sentindo, se vocês já tiveram informação sobre essa questão do duplo e como vocês estão lidando com esse tempo na nova era, nessa transição. Então eu fico aqui e aguarde o próximo vídeo. Às vezes demora um pouquinho porque é o tempo das minhas reflexões, mas a gente vai compartilhando sempre que a gente tem novas informações com vocês. Um beijo grande para vocês, espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana, um lindo tempo. Até lá!